Começando mais um Tecnossauro Cast. A nossa proposta nesse programa é trazer uns temas diversos. O meu amigo está aqui do lado, o João, ele vai explicar para vocês por que o nome do canal, Tecnossauros Cast. Meu nome é Walter, eu e meu amigo João vamos conduzir os programas a partir deste episódio. João, conta para nós aqui sobre o nome do canal. Perfeitamente, Walter. A ideia surgiu pelo fato dos mediadores, eu e o Walter, já estamos aí meio que pré-históricos, né? Porém, a ideia do nosso podcast não é ficar pensando em coisas do passado, reminiscências aí da nossa mocidade, aquilo que nós fizemos, daquilo que não conseguimos fazer, tentamos fazer, mas, na verdade, é trazer inovação, trazer tecnologia, trazer empreendedorismo aqui para o nosso público, para a nossa audiência. É essa a ideia, por isso que nasceu o nome Tecnossauro. E nós estamos no propósito de trazer coisas novas e focar em engenharia, tecnologia e tudo mais. Acho que é isso, Walter. Ô, João, mas só tecnologia e engenharia ou a gente pode também trazer para o pessoal que nos segue aqui outros temas? Podemos trazer coisas diversas, inclusive de áreas até inusitadas que fogem muito da engenharia? Não, nós estamos já planejando alguns temas bastante diferentes na área de tecnologia, porque a gente sabe que, embora nós sejamos engenheiros os dois, né, o tema pode ser um pouco maçante para quem não é da área, né? E então a gente está querendo diversificar, trazendo coisas diferentes. Então, alguns assuntos até mesmo esotéricos, alguns assuntos na área de saúde, para que a audiência possa usufruir do conhecimento dos nossos convidados e tornar também o nosso podcast um pouquinho mais abrangente e não somente tecnológico. Legal, eu acho assim importante também as pessoas entenderem que nós podemos trazer pessoal da área de ciências diversas, ciência pura, inclusive, não só ciência aplicada, ciência pura, da área de humanas, filosofia, por exemplo. Sim. E o interessante é que, com o tempo, as pessoas vão entender que as áreas se interligam. Claro. Né? E que essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade passará a ser uma característica do nosso canal. Exatamente. Essa é a nossa proposta, né? Nós estamos selecionando convidados que tenham um bom conhecimento naquilo que eles fazem e que possam passar conhecimento nas diversas áreas, né? É isso mesmo, Walter. Essa é a ideia. E é importante também que as pessoas interajam conosco, né, João? Claro. É importante que mandem dúvidas, façam comentários, sugestões. E, inclusive, não só para nós, mas para os nossos convidados também, né? É claro, tornar um ambiente dinâmico, onde nós iremos, através dos convidados, esclarecer dúvidas que, porventura, possam surgir da nossa audiência. E, com isso, também tornar um veículo de esclarecimento público, né? Muitos temas que a gente já estão previstos da gente trazer são bastante controversos no sentido da nossa sociedade e que os convidados terão a oportunidade de esclarecer dúvidas que existem de fato e muitas vezes não há quem possa respondê-los, elucidá-las. Então, acho que isso aí é uma oportunidade muito grande de quem tem interesse em algum assunto um pouquinho mais, digamos assim, em termos de conhecimento um pouco obscuro. Diferenciado, né? Diferenciado. Foge do cotidiano, foge do lugar comum. Então, aguardem, né, os próximos temas, eu acho que são de interesse geral, mas a gente vai versar bastante sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre engenharia, né, mas não que isso seja o tema único do nosso encontro aqui. É muito bom. Eu acho que é importante. A nossa proposta pode vir a contribuir, principalmente para passar informação de qualidade. Concorda comigo? Claro. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, porque os meios de comunicação podem passar qualquer tipo de informação. Então, a nossa intenção, a nossa meta aqui é passar informação de qualidade. Por isso que a gente deixa em aberto para dúvidas, para perguntas, esclarecimentos dos nossos convidados. Tentaremos sempre trazer, na medida do possível, pessoas que sejam referências na área. Nem todos são muito conhecidos, mas com certeza pessoas com muita experiência e que, dentro do seu nicho ecológico de profissional, são referências no mercado. O Walter ele é modesto, né? Mas, por falar em experiência, ele é uma pessoa com uma vasta experiência
Ele é engenheiro químico, engenheiro eletricista e advogado. Então, ele tem 3 graduações e uma vasta experiência industrial e acadêmica também. Eu, por minha vez, tive empresa já por 40 anos seguidos, né, na área de telecomunicações, na área de engenharia, na área de eletrônica, mais especificamente na área de eletrônica. E na área acadêmica já tenho aí uns 20, 30 anos aí de experiência. Mas a gente não quer necessariamente passar a nossa experiência, embora isso esteja embutido também na nossa conversa, né? A gente passar um pouquinho da nossa experiência, porque nós, o Walter, assim como eu, nós somos professores, né? Nós ensinamos, então a gente sempre fica pensando o seguinte: o que de útil a gente pode passar para os alunos? Então aqui eu imagino que eu possa ter muitos alunos, e se não forem meus alunos, são ouvintes que de alguma forma podem usufruir da nossa experiência, do nosso conhecimento. Acho que é isso. Não, concordo plenamente, e principalmente nesse comentário que você fez, que o foco não é falarmos especificamente do que nós fazemos. É claro. Mas a nossa experiência auxiliará na condução das conversas com os especialistas que nós trouxermos. Nós não somos leigos, né? Exato. Na área de engenharia, a gente já tem uma estrada percorrida bastante longa, né? Eu já tenho aí meus 40 anos de formado, o Walter deve estar estourando também cerca de uns 40 anos aí. E, além disso, a gente tem uma experiência acadêmica, nós já somos professores, fomos coordenadores de diversas faculdades, né? Então, isso nos capacita para a gente passar um pouco da nossa experiência, né? Na área acadêmica e na área de conhecimento também. Impossível, durante 40 anos, a gente não acumular uma certa experiência a tal ponto que a gente possa passar isso para os ouvintes que estão nos ouvindo. Muito bom, sensacional, João, muito bem colocado. Agora, em particular, neste episódio, eu quero abordar com você, João, alguns aspectos da sua experiência profissional. Pode ser? Vamos lá. Pode ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque o João, ele falou que é engenheiro eletricista, mas ele contou assim só a tangente da ponta do iceberg, né? Na verdade, ele desenvolveu muita pesquisa, ele sempre trabalhou com pesquisa e desenvolvimento, e eu queria trazer aqui alguns assuntos de algumas pesquisas que ele fez, inclusive, João, se possível, você contar para nós aqui a sua experiência no seu mestrado na Unicamp, o projeto que você desenvolveu lá. Sim. Tá? Mas começa contando para a gente como que foi assim, o início do seu trabalho nessa área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente em pesquisa de CNPq e outras que você fez nesse tipo de trabalho. Então, Walter, eu acho que a questão acho que todo pesquisador, antes dele ser um pesquisador, ele tem que ser um curioso. Ele tem que ser, com o perdão da palavra, né, aquele fuçador que gosta de ver o porquê das coisas, como elas funcionam. Então, desde criança, eu, né, com uma chavinha de fenda, já ficava abrindo radinho de pilha, televisor, né, para mim ver como funcionava. E isso me levou mais para frente, né, a cursar um curso de engenharia, né, e com isso eu fui também descobrindo a minha vocação. Essa que é a verdade, né? Então, eu vejo assim, o pesquisador, ele é também um criador, alguém que consegue, é um transformador, na verdade. É alguém que consegue criar, de um problema, criar uma solução, e da solução, talvez, criar um produto e fazer com que isso possa ser colocado no mercado. A minha carreira profissional, né, enquanto à frente de empresa, a gente sempre criou coisas. Então, partindo nessa vocação de criar, é que, de repente, a gente começa a pesquisar, queira ou não. Para você criar, você tem que pesquisar. E eu parti, né, da ideia de que o melhor lugar para mim poder evoluir, para mim poder intensificar minha pesquisa, seria na academia. E daí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, e eu parti para... Não é uma tarefa fácil, né, para quem está imaginando que fazer mestrado enquanto a gente trabalha é algo corriqueiro. Não é. Não é mesmo. Não é. Seja mestrado, seja doutorado, é uma tarefa
pesada. Doutorado piorou. Se for fazer É pesada. universidade de grande porte, se for fazer numa Unicamp, numa USP, numa Unesp, aí é bem complicado. Fácil. Então, eu como todo estudante, né, o candidato, né, a um mestrado, eu comecei como aluno especial, daí fiz algumas disciplinas como aluno especial, e daí em conversa com um dos professores, né, para variar na área de eletrônica, eu consegui que ele fosse meu orientador. E daí então a coisa prosseguiu, demorou aí cerca de uns 3, 4 anos para mim concluir todas as disciplinas e poder apresentar a dissertação. Então, não é fácil. Não. Ô, João, faz o seguinte, explica para o pessoal que talvez não tenha esse conhecimento do que é esse mundo acadêmico, o que seria um aluno especial? Então, o aluno especial é o aluno que ele ainda não tem um vínculo com a universidade. Ele cursa disciplinas isoladas? Ele cursa disciplinas isoladas. Ele vai lá, assiste a disciplina, assina a chamada, mas ele não tem ainda um registro acadêmico. Então, ele ainda é um alienígena naquele ambiente, né? Ele está lá para usufruir. Eu acho que qualquer pessoa, ou qualquer que tenha o conhecimento básico, pode adentrar uma classe, é claro. Tem uma certa formalidade, né? Não vai entrando na classe assim, mas... Você não é só ouvinte, né? É ouvinte. Não faz prova, não faz nada. O ouvinte só ouve, participa da aula, né? Exatamente. Mas o ouvinte, ainda assim, ele pode questionar o professor. E eu tive a felicidade de ter um orientador bastante colaborativo. Então, as dúvidas que eu tinha, ele elucidava todas elas, ainda que eu fosse um aluno especial. Com o tempo, isso também é importante que se diga, que o professor, vendo o interesse que eu tinha, e ele achou por bem me tornar um aluno regular. E daí há todo um procedimento, há toda uma parte formal, burocrática da instituição, para que você se torne um aluno regular. E daí você, então, começa a contabilizar as disciplinas, os pontos que você necessita para que você possa concluir as disciplinas e daí apresentar a sua dissertação. Mas, por exemplo, o aluno pode entrar como aluno especial, fazer todas as disciplinas, trabalhar no desenvolvimento do projeto dele, seja numa dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, Sim. E depois entrar como aluno regular só para fazer defesa? Ou isso varia de instituição para instituição? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional em Campinas. Eu trabalhei na Robert Bosch, ali no Trevo de Campinas. Na época, a Bosch tinha uma parceria com a Unicamp, isso há muito tempo atrás, né? E eu me lembro que, logo que eu entrei na Bosch, eu aproveitei essa oportunidade e fiz, acho que 2 ou 3 disciplinas como aluno especial. E quando eu me tornei um aluno regular, né, eu obtive meu RA, eu incorporei... Foi bem depois. Bem depois. Foram 10, 12 anos depois. Então, na verdade, você parou aquele projeto que você tinha e voltou com outro projeto. Sim, porque eu saí da empresa, né? Eu saí da empresa e depois de algum tempo eu decidi voltar para a Unicamp e concluir o meu mestrado, né? Que eu já tinha começado. Daí eu aproveitei essas 2 ou 3 disciplinas, não me lembro ao certo quais eram, mas elas foram incorporadas ao meu histórico escolar, né? E foram contabilizadas os créditos para que eu pudesse, então, iniciar a minha dissertação. Essa foi minha trajetória. Depois, né, que eu contabilizei todos os pontos necessários, daí, então, há uma formalidade para você marcar a sua dissertação, a apresentação. E, na época, e aí entra uma curiosidade, né? Eu precisava, eu não sei se isso está vigente ainda, mas eu precisava submeter a minha dissertação a alguma assembleia, algum congresso científico internacional. Não sei se hoje está vigendo ainda essa necessidade. Eu não tenho essa notícia, não. O que eu saiba, eu acho que não. Talvez tenha sido naquela época só, naquele momento especificamente. Não sei. Isso aí é coisa de uns 15 anos atrás. Ou seu orientador, talvez, tivesse isso como pré-requisito dele. Não né? sei. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o orientador,
ele, lógico, ele auxilia o aluno no trabalho e tal, mas ele também tem os interesses dele de claro, publicação, de participação de congresso. Claro. Então, talvez fosse interessante para ele a participação no congresso. Ele aproveitou o seu trabalho. Então, eu não sei. Eu sei que eu acatei, né, a orientação, né, e eu me inscrevi num congresso que haveria em Tenerife. Tenerife é uma ilha espanhola na costa da África, né? Ia ter um congresso da WCS, que é uma organização ambiental a nível global. E eu submeti, então, o meu projeto, né, minha ideia, né? Depois eu falo um pouquinho sobre ela, se você me der a oportunidade. Lógico, aí, tá? Lógico, isso é importante. E daí, para surpresa minha, ela foi incluída nos anais do Congresso, né? E eu fui lá, então, eu falei, bom, já que eu estou na chuva, vamos se molhar até os ossos, né? Daí eu embarquei para Tenerife, fui, obviamente, para Madrid, de Madrid fui para Tenerife, e daí apresentei lá o meu modesto trabalho. Era bem modesto, tá, Walter? Não era nada assim revolucionário, né? Era eu como à época já tinha minha empresa e trabalhava com desenvolvimento de produto, o meu foco era fazer um produto, mas baseado numa observação a nível do estado da arte e da tecnologia na época. Posso né? fazer uma pergunta para você? Fala. Assim, abrir um parênteses aqui, a gente abre e fecha? Pois não. Porque você disse uma coisa que eu acho que é muito importante. O que eu observo é uma deficiência nessa questão de trabalhos acadêmicos é que existe muito trabalho de ciência de base, Sim. existe muita pesquisa que não se converte em tecnologia, que não se converte em produto. Sim. E uma informação que me trouxeram uma vez é que o Brasil fazia muita pesquisa. Sim. E outros países, como é publicado, a tese é pública, outros países aproveitavam a pesquisa do Brasil para desenvolver tecnologia. Sim. Quer dizer, economizavam uma etapa. É verdade isso mesmo? É verdade, é claro. Eu mesmo, no desenvolvimento de produtos, né, eu já utilizei teses, dissertações, como uma base científica para o desenvolvimento de produtos. Eu estou, nesse momento, né, com uma ideia, né, que eu até já conversei com você, né, Walter, a respeito. Sim. Depois a gente pode até soltar essa ideia aqui no final também. Uma ideia de um equipamento que eu tenho a pretensão de desenvolver e talvez colocar no mercado. E para isso eu estou lendo trabalhos feitos por alunos da USP, por exemplo, que tratam do assunto e que dão uma base teórica muito boa para o desenvolvimento de um produto. E isso é fato. Isso é e é fato, então realmente essa informação que me trouxe é verdadeira. Fora do Brasil usam muito pesquisa feita pelo brasileiro. Claro. Pesquisa de base feita pelo brasileiro. É isso quando o pesquisador não vai embora, né? Quando ele não é arregimentado aí por alguma multinacional e vai embora. Eu conheço muitos que foram embora. Professores também. Tem professor. Não precisa ir longe. Vamos pegar o caso de um famoso, Marcelo Gleiser. Por que ele foi embora? Uma entrevista com ele, eu vi ele falando para o pessoal, falou, olha, simplesmente eu estou lá, eu gosto muito do Brasil, mas eu fui embora para os Estados Unidos, estou lá, a universidade me ofereceu um trabalho e eles me deram condições de pesquisa que na época não tinha aqui. Mas realmente... Né? Eu tive um professor na Unicamp, que ele trabalhava com fotoquímica, excelente professor, e ele foi fazer uma pesquisa na França. Um convênio que teve na época lá com uma universidade francesa, foi fazer uma pesquisa. E ele contou para a gente assim, que ele chegou lá, né, e deram uma chave para ele de um laboratório. Ele foi lá, abriu, tinha todos os equipamentos que ele precisava. Aí ele perguntou assim, com quantos pesquisadores eu divido esse laboratório? Eu falei assim, não entendi a sua pergunta. Tá, eu vou usar esse laboratório, quantos outros pesquisadores? Não, esse laboratório é seu. Aí ele falou que, nossa, isso nunca existiu no Brasil para ele. Aqui era tudo escasso, entendeu? Então... Você vê, ele ficou, como ele tinha esse vínculo com a Unicamp, ele ficou 6 meses na França, 6 meses no Brasil. Né? Mas, assim, ele falou que as condições que davam... Então, aí que está, né? Isso é um problema, né? Evasão de grandes cérebros do Brasil. É certeza, isso daí isso acontece é um todos os dias. Mas isso acontece em muitos lugares. Eu vejo, por exemplo, da Índia. Quanta gente vai embora da Índia, por exemplo, para os Estados Unidos, vai embora para a Europa. Essa é a nossa realidade como país de terceiro mundo, né? Sim. Infelizmente, é isso daí. A gente vê
A gente imagina, né? Vamos também, obviamente, eu tenho assim muito apreço pela Unicamp, que eu, né, estudei lá durante uma boa parte da minha carreira acadêmica. Conheço um pouco da USP também, né? Mas não se pode imaginar que sejam o top do top em termos de estrutura. Também são estruturas que têm uma certa carência de verba, a gente sabe disso. E isso é o que nós temos de melhor. É o que temos de melhor, exatamente. Isso, né? isso que é mais complicado de você pensar. Existe uma carência de verba e é o que nós temos de melhor. Então, obviamente, quando você tem um potencial muito grande, né, de um pesquisador, tem muita gente interessada nele, porque a gente tem que pensar o seguinte: a pesquisa é precursora da inovação e do produto, do mercado. Então, quem não quer desenvolver algo inovador e jogar no mercado? Todo mundo, é evidente. Só para fechar esse parênteses, que a gente vai voltar agora para o tema da sua dissertação. Quando eu estava nos 2 últimos semestres da engenharia química, lá na Unicamp, a gente tinha que fazer um projeto. Agora chama de TCC, na época a gente chamava de projeto, era o projeto de formatura. Então, a gente tinha 2 projetos para desenvolver. Um era de software, porque naquela época o engenheiro era programador. Então, a gente desenvolvia um projeto de software e tinha um projeto que era de processos, que a gente desenvolvia. E naquela época, fazendo pesquisa bibliográfica para poder fundamentar o que a gente estava escrevendo, uma coisa que eu notei, isso década de 80, eu notei que toda pesquisa relevante que a gente encontrava, que era na área que a gente estava pesquisando, sempre tinha um chinês envolvido. Impressionante. Eu olhava aquilo e falava, nossa, mas era sempre assim. Ou era um americano e um chinês, um britânico e um chinês, um alemão e um chinês. Sempre tinha um chinês envolvido numa universidade fora da China. Quer dizer, na época, aquilo chamou atenção. Claro. A gente nunca imaginaria o quê? Que eles estavam simplesmente buscando transferência de tecnologia. Sim. Porque esse pessoal foi para lá e voltou. Claro. Alguns ficaram nos países que eles estavam, mas muitos voltaram. Claro. Né? Então, quer dizer, essa transferência de tecnologia é uma coisa muito importante. Claro. E se o pesquisador vai e volta com o que ele desenvolveu lá, ou o que ele trouxe junto, o que ele conheceu, o que ele aprendeu lá, isso é bom para o país. Agora, se ele só vai e fica, aí é uma perda para o país. Exatamente, é claro. Mas isso ocorre sempre, né? Tanto é que a China é o que é hoje, porque ela não é mais aquele país onde as coisas são baratas e não prestam, né? Você veja que o índice de qualidade do produto chinês avançou muito. Mas por quê? Justamente transferência de tecnologia. E desenvolvimento depois. Claro, transferiu e depois desenvolveu. Claro, né? Mas lá é um exemplo. Claro, é que lá também é difícil a gente fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Porque é outra cultura. Além da cultura ser diferente, né? A gente enxerga que por trás de tudo isso tem um Confúcio, né? Então, exatamente. Tem 2.500 anos de confucionismo. Anos de confucionismo, né? Lá e na Coreia também. Então, é um pouco diferente da nossa história aqui, né? Ou, aliás, é bem diferente da nossa história, né? E, além disso, você tem um regime totalitário que impõe, né, os caminhos pelos quais a sociedade vai andar. Então, é bem diferente. Isso economiza etapas. Bem diferente. Economiza etapas. Economiza etapas. Mas lá... Sem entrar no mérito, né, ou no ponto de vista de ser certo ou errado, nesse quesito economiza etapas. Claro, sem dúvida. Aí é o lado bom da história, né? Tanto é que eles, de certa forma, vamos colocar assim, se a China acabasse hoje, metade da economia do mundo acabava junto com eles. Porque é difícil você suplantar o que eles fornecem, né? Veja para nós, por exemplo. Na área farmacêutica para. Não tem o que ver. Né? Na área de equipamentos, na área de eletroeletrônica, a gente está numa dependência extrema deles. Olha o que aconteceu aí na época da nossa pandemia. O caos que foi com o equipamento médico hospitalar. Sim. E hoje ainda é assim, né? Nós temos aí uma dependência de cerca de, se eu não estou enganado, na ordem de 85% de equipamento importado na área médico hospitalar. Então, os 15% são feitos aqui no Brasil, mas 85% vem de fora. E a gente percebe, eu particularmente, só abrindo um outro parênteses agora, Walter. Então, fecha aquele e abre outro. Eu, há muito tempo, quis entrar na área médico hospitalar na produção de equipamentos.
Eu também já passei por essa fase. É. Né? Inclusive, você até desenvolveu um trabalho comigo nessa área. Foi muito legal. Trabalho pequeno, mas foi legal. Eu também tive a felicidade de dar aula em cursos na área de saúde, né? Sistemas biomédicos, aqui em Sorocaba e na Santa Casa, em São Paulo. E é uma área apaixonante, né? E a gente vê a nossa total dependência de fora em termos de equipamento. E não se tem, né, notícia de alguém que esteja criando coisas aqui. Principalmente porque a burocracia é muito grande. Você se lembra da questão de Anvisa Sim. e tudo mais, né? Também não vamos entrar no mérito, né? Se isso é certo ou errado, mas assim, para o empreendedor, para o empresário que quer criar soluções, quanto mais burocracia, mais desanimador é o mercado. Então, eu vejo o seguinte, existir a agência reguladora, eu acho importante. Sim. Ter regulamentação, garantir qualidade, né? Garantir que trabalha dentro de parâmetros, Sim, claro, importante. O problema é a demora que isso tem. Claro. É um processo administrativo muito demorado. É isso que atrapalha muito. É o caso, por exemplo, né? Não só a questão Anvisa, mas é o caso, tudo. por exemplo... Se for a Anatel também, Anvisa, todos eles têm. Vamos um fato mais corriqueiro, né? Você faz uma pesquisa e quer depositar uma patente. Você cai na mão aí do pessoal. Todo registro de patente é muito demorado. É demorado. O de marca já é demorado, imagina de patente. É demorado, é burocrático. E você acaba contratando uma agência aí para fazer para você. Sim. Embora o procedimento em si não seja tão complicado, mas é burocrático. Não é. No caso do INPI, o procedimento você faz tudo pelo site deles. Tudo pelo site. Só que o que você falou é uma realidade. Eu conheço, por exemplo, advogados que são especializados em procedimento do INPI. Por quê? Porque tem tanto detalhezinho, a parte de comunicação e prazo, e aí quando sai uma determinação, você tem aquele prazo para não perder. Exatamente. E quando tem que pagar uma taxa, quando tem que pagar a taxa ao final, aquele tipo de coisa. Que assim, se você ficar acompanhando tudo isso, tipo, por exemplo, uma empresa que você pediu... não trabalha mais. 10 registros de patente, por exemplo. Você tem que ter um profissional dentro da empresa que só acompanha isso. Pois é. Eu lembro um caso do engenheiro da Ródia, é um engenheiro químico, que ele foi para a França trabalhar na Ródia, eu conheço ele, e ele, lá na Ródia, ele foi para o departamento de patentes. Aí ele fez uma especialização lá, voltou para o Brasil para trabalhar com isso na Ródia ainda. Sim. Daí, já que ele tinha feito isso lá, ele gostou, começou a gostar de Direito, ele fez o curso de Direito também, fez mestrado e doutorado nessa área, agora é professor da USP. Não sei se ele já aposentou, faz uns anos que eu não vejo. Mas, assim, ele contou para mim o seguinte, que a Ródia tinha tantos pedidos de patente que eles tinham um departamento específico só com advogados e engenheiros trabalhando exclusivamente com a questão de patentes. É importantíssimo isso aí. E a gente, no ranking mundial, se eu não me engano, a gente está lá embaixo a nível de pedido de depósito de patente. Porque você desanima. É que a regra aqui, por exemplo, se for comparar com marca, por exemplo, né? Um pedido de marca, o que a gente pode pedir aqui no Brasil é muito mais limitado do que pode ser pedido, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu já não posso opinar. Eu sei porque eu trabalhei com alguns casos de marca. A gente pode até, num outro momento, conversar sobre isso, que é bem interessante. Legal. Mas existe essa questão, realmente, de ser diferente. A legislação é diferente. Entendi. Apesar de seguirem tratados internacionais, a nossa legislação é mais restrita. Tá. Ela é bem burocrática. Eu tenho no meu histórico aí, talvez aí uns 10 depósitos de patente, mais ou menos, aí que eu coloquei. Desses, se eu acompanhei até o fim, acho que foram 2 ou 3. Porque chega uma hora que você fala, perdi aí a publicação, porque ela sai na revista, né? Se você não fica ligado na revista, exatamente, você perde o prazo, e é que nem a questão, você que é advogado sabe melhor que eu. Perdeu o prazo, está ferrado. Não, já era. O processo às vezes você perde o processo ali. Já foi para o espaço. Por isso que quem trabalha fica entrando constantemente, fica olhando, tem um pessoal fazendo só isso. Não dá. E a gente, eu no meu caso, né, que tinha empresa, e a gente, como empresa pequena de desenvolvimento na área de engenharia eletroeletrônica, tem que ser um faz-tudo. Sim. Não dá para você ficar delegando muita coisa, porque você é o administrador, é o vendedor, é o técnico, é o engenheiro, é o faxineiro, é o DP, departamento pessoal, é tudo. É isso mesmo. Né? Isso é a realidade nossa. Né? Porque a gente não tem, assim,
ao desempenho necessário e suficiente para poder colocar uma pessoa para cuidar de cada área. Sim, Então, seria o ideal, mas o problema é o financeiro. Não dá, né? Agora, João, fechando esse parênteses, Fala. não sei se você já encerrou o que você queria nesse... Não, pode falar. E voltando para a questão do seu projeto, Tá. na sua dissertação de mestrado, você podia explicar para a gente o que foi especificamente o seu trabalho? Tá. Então, na verdade, olhando, a gente é muito crítico, né, Walter? Eu, pelo menos, se eu fosse fazer hoje novamente o trabalho, eu acho que faria do zero, escreveria novamente todo ele, né? Porque na época eu estava muito voltado para a aplicação, né, daquilo que eu tinha observado no mercado, do que propriamente uma fundamentação teórico-científica, né? Então a minha dissertação é eminentemente no sentido de se produzir um equipamento. Bom, numa das áreas que eu trabalhei na minha carreira aí profissional, né, como empresa, né, chegou uma época que a gente começou a trabalhar com equipamento de aquecimento solar. E eu verifiquei... Você quer dizer aquele térmico? O térmico. Chama de termosifão. E termosifão. Tá. Termosifão. Que é o convencional que se coloca que é aquele no que a gente telhado. olha no telhado da casa, tem um monte de cano pintado de preto, isso, né? É bem rudimentar, né? Ele não tem nada de, assim... usa um princípio físico, né, do termosifão. A água... Da dilatação. A dilatação, ela flui. Então, ela automaticamente, por si só, ela sofre um ciclo de aquecimento, né, através do duto. São tubos de cobre, então a água passa por ali, absorve o calor, né, que o sol esquentou o duto, aquela estrutura toda. Na verdade, é um grande radiador, né, ou, melhor, um captador, né, de calor. Né? Radiador é o contrário. Um captador de calor, então o sol fica ali incidindo. É uma superfície preta de alumínio, via de regra. Então aquilo lá esquenta. Soldado Ele essa... é preto para esquentar preto mesmo. Para esquentar. Soldado ela tem essa tubulação de cobre onde circula água. Então a água esquenta ali, vai para o boiler, e a água fria do boiler vai para a placa, e assim só há um ciclo, né, de aquecimento. Né? Bom, o que acontece é que, naturalmente, a água do boiler ela esfria, porque o boiler, por melhor que seja, não tem uma excelente isolação térmica, né? Então, muitas vezes o que acontecia é que a gente via longos períodos de aquecimento auxiliar do boiler, com elemento resistivo, com resistência elétrica. Análogo a um chuveiro. É um chuveiro, E nada é um chuveiro, para quem, só para vocês terem uma ideia, né, um chuveiro comum aí, que a gente compra no mercado aí, tem uma potência na ordem de 5 kW, mais ou menos. Não, os atuais agora 7,5. 7,5. Bom, o resistor que tem dentro do boiler não é tão assim, mas é na ordem de 3 kW. Tá. Então, 3 kW já é algo que consome uma boa energia. Então, se você não tomar cuidado, a economia que você faz evitando o uso de um chuveiro elétrico, você gasta no aquecimento da água de dentro do boiler. Porque o chuveiro você usaria quanto? 10 minutos? Exatamente. E eu vi alguns sistemas, né, assim, vendidos no mercado, nos quais o boiler era mantido ligado durante todo o tempo. Então, era algo algo assim inimaginável, né? Pensar poder para nós já pensar assim, vamos supor que ele tivesse metade da potência do chuveiro, e só que ele ligado o dia inteiro. É como se tivesse um chuveiro ligado 12 horas. Sim. Absurdo, né? Absurdo. Mas mesmo assim, mesmo que ele não tivesse... tivesse um timer, ligado, por exemplo. Tivesse um timer. Mesmo assim, a gente tem que imaginar o seguinte. Suponha que você vai tomar um banho às 7 da manhã. Não tem sentido você ligar o boiler às 9 da noite. Sim. Porque você vai aquecer a água usando um termostato, né? Eu estou até pensando num sisteminha mais razoável. Você vai ligar o boiler durante aí cerca de 40 minutos, 50 minutos, até ele atingir
seus 45 graus, mais ou menos, que é geralmente o que a gente mantém a água dentro do boiler. E qual seria o volume de água no boiler? Então, depende do seu consumo, né? Via de regra, uma casa aí com 4 habitantes, 4 moradores, é na ordem de 600 litros, mais ou menos. Seria o equivalente para quantas pessoas tomarem banho simultaneamente? 4 pessoas tomam. 4 pessoas. Tá. Então, se por acaso uma pessoa só tomar o banho de manhã e você aquecer toda a água, você desperdiçou energia para mais 3 pessoas tomarem banho. Ocorre que o boiler ele tem uma perda. Então, durante a madrugada, que geralmente é mais frio, né? E o boiler está geralmente dentro do forro da casa, via de regra. E o forro tem uma propriedade interessante, né? Ele é muito quente de dia, mas à noite esfria. Né? Há um ciclo térmico, né? baixinência térmica. Então ele esfria e, pelas características do boiler, a água que está lá dentro perde o calor. Certo. Então o que acontece? No dia seguinte que você vai utilizar a água, ela já não está tão ali com os 45 graus. Ela baixou para 38, 37, que não está quente, está morninha. E a pessoa fala, está ruim esse negócio, né? Então, a ideia minha foi muito simples. Vamos deixar esse sistema um pouco mais inteligente. Então, eu faço uma programação de que horas que eu utilizo a água efetivamente e eu faço ali um cálculo de que horas eu tenho que ligar o boiler, para que na hora da utilização eu tenha ele na temperatura desejada. Então, basicamente, era esse o projeto. E como é que você fez essa programação? O que você usou de hardware? Isso era um microcontrolador. Muito do simples. Eu não me lembro se era um PIC da vida, era um 8051. Era um projetinho já de 15 anos atrás, né? Mas funcionou direitinho, entendeu? A gente desenvolveu um software. Ele era só um off, só ligado e desligava? Ou você fazia medição, controle de temperatura? Não, a gente não usou... a gente simplesmente é um on-off, né? Só que com acionamento no horário certo. Só no horário. O único parâmetro de acionamento era o horário, não era a temperatura? Não, eu tinha diversas. Eu tinha que saber, por exemplo, a temperatura que ele estava, a temperatura desejada, então esse diferencial. E tinha uma função, então. Então, você programou uma função que você lia essas variáveis e aí ele jogava a quantidade certa de energia. No início, eu fazia um auto-tuning nele. Então, eu media uma temperatura e daí eu verificava, depois de um certo tempo, quanto a temperatura baixou. Então, eu sabia qual que é. Da mesma forma, eu ligava o aquecimento, né, o resistor, e monitorava a temperatura. Então, eu sabia qual que era a curva de aquecimento dele e a curva de perda. Ô, João, pedi um favor para você. Fala. Eu achei muito interessante o que você falou agora, e eu sei assim, que pode ter pessoas que estejam nos assistindo que não tenham esse conhecimento técnico para entender esses detalhes. Se você pudesse explicar um pouco mais detalhado para quem não é da área de engenharia, principalmente engenharia elétrica, que está acostumado com isso, só para ficar um pouco mais claro, porque essa parte que você acabou de dizer é o pulo do gato do seu projeto. É aí que está o diferencial, concorda? É o seguinte, né? Todo sistema de aquecimento, ele tem um gradiente, não vou chamar gradiente porque é um termo muito técnico, né? Mas ele tem uma variação da temperatura com o tempo. Se liga aí Era mais uma taxa, né? Uma taxa de aquecimento no tempo. Se liga uma cafeteira elétrica, ela demora um certo tempo para a água aquecer, né? Eu necessitava, para que eu pudesse calcular o tempo necessário e o momento que eu ia ligar o boiler, eu precisava saber qual que era a taxa de aquecimento dentro do boiler. Agora, cada boiler é um ambiente, é uma realidade. Então, uns têm melhor isolação, outros têm pior isolação, a perda é maior. Então, de que forma que eu poderia até chutar o valor? Ele perde tantos graus Celsius da temperatura da água em meia hora, sei lá. Mas eu preferi calcular isso daí. Então, ele tinha uma função que ele aprendia como que era o desempenho do boiler. Então, com esse conhecimento, ele poderia, então, ligar no momento certo para que eu pudesse, naquele momento da utilização, ter água na temperatura desejada. Eu só queria que você esclarecesse para quem está nos assistindo aqui o que seria o auto-tuning. Então, o auto-tuning
traduzindo, né, uma sintonia automática, né? É quando você deixa que um equipamento encontre o próprio modo ótimo de operação. Então, é isso aí. Então, ele busca, né, através do controle das variáveis, né, no meu caso, era o tempo e temperatura. Tempo e temperatura, as duas variáveis, para que ele pudesse aprender as características térmicas do boiler, principalmente. Então, a grande sacada é você deixar isso programado no microcontrolador dele. Não. Existia uma função já programada que lia esses parâmetros e pegava os parâmetros de entrada e dava o parâmetro de saída. Exatamente. E o parâmetro de saída seria o quê? O tempo que fica ligado o elemento resistivo, o que aquece mesmo. Eu programava tipo a temperatura desejada e o momento da utilização. Tá. Então, por exemplo, eu ia tomar banho às 7 da manhã. Tá. E eu queria tomar banho a 45 graus. Tá. Então, automaticamente, ele já se programava em função de como é o funcionamento dele, a nível de potência elétrica, então entra outros fatores aí, né? Tá. Mas, basicamente, a entrada de outros fatores não eram tão relevantes, porque ele próprio aprendia como funcionava, em termos de quanto tempo eu preciso esquentar para que a água atinja tal valor de temperatura. Então, só para ficar mais claro, os parâmetros que você inseria no sistema era o quê? Temperatura e o tempo de utilização. E a hora que ia, exatamente. A hora que ia ligar. Isso no módulo. No módulo. No modo inteligente. E aí, os sensores, eles mediam o quê? A temperatura da água. Isso. E o sistema que faz o reconhecimento e quanto tempo precisa, que seria o seu auto-tuning, ele fazia o quê? Ele media o tempo que demorava para ter o aquecimento. É isso aí. Não, e aí eu pergunto, isso ficava sempre funcionando, esse programa rodava sempre, porque no verão seria um tempo e no inverno seria outro, por exemplo. Na verdade, eu não fazia isso todo momento, né? Eu poderia ter uma função dele sintonia, vamos dizer assim. Ah, tá. Então ele não tinha função de sintonia. Não tinha algo automático que ele ficava. Tipo, uma vez eu instalava ele e parametrizava e boa. Porque não há grandes diferenças, né? Ah, tá. Pelo menos não é tão aqui relevante. no nosso ambiente, né? Sim. Nós temos dias quentes no inverno. Nós temos agora, por exemplo, nós estamos na primavera, está fazendo um frio de inverno. Ontem fez um calor de verão, então é uma loucura. Então, e se pegar aqui onde a gente mora, nós temos 2 semanas de inverno no ano, que é a época de festa junina. Acabou, o resto do ano é quente. Exatamente. Né? Então, é por aí. Né? Então, a gente não precisava ficar fazendo toda hora essa sintonia fina dele. Né? Fazia uma vez e boa. Tá. Mas já era alguma coisa. Então, esse era o diferencial do nosso sistema, né? Do produto que eu... E eu utilizei tudo isso daí como uma dissertação. Porque, vou repetir, na época, né, eu estava muito focado no desenvolvimento de produto. E como que foi a aceitação no meio acadêmico de você fazer, numa dissertação, desenvolvimento de um produto? Então, o pessoal da engenharia, muita gente tem tendência a gostar das faculdades de engenharia. Então, né? é que, você sabe, isso é uma coisa interessante, sabe, Walter? Porque muita gente prefere a pesquisa em si, por si só, como sendo algo que já é suficiente. Tá. Tipo assim, não precisa fazer nada com ela. Eu entendo, sabe por quê? Eu vou até fazer 2 comentários agora. Uma vez um professor da Unicamp, da Engenharia Química, me disse o seguinte, ele desenvolvia muito produto. Apesar de ele não ser da indústria, ele ser puramente acadêmico, ele gostava de desenvolver produto. E um pessoal criticava muito o trabalho dele, dizendo que ele não estava fazendo ciência, estava fazendo só engenharia. Então. E olha que interessante. E um outro professor, esse da engenharia mecânica, que eu também conheço, gosta muito de desenvolver produto, ele gosta de engenharia mesmo aplicada. E ele estava reclamando que vinha muita gente querendo só fazer simulação atualmente. Não queria desenvolver o produto, queria só trabalhar na parte de matemática e fazer simulação em computador. Então, assim, realmente existe essa predominância de quem prefere fazer só o trabalho que é puramente científico. Sim. Mas existem alguns professores pontualmente, isso exclusivamente na engenharia, ou alguns da física aplicada também tem, que querem desenvolver produto. Né? Eu acho que, na verdade, os dois são importantes. Claro, fazer a pesquisa científica e desenvolver produto, os dois são importantes. Os dois são importantíssimos, mas só a minha vocação, né, é assim, Walter, eu acho que como um escritor, como um compositor, o engenheiro, né, na sua acepção mais profunda ali da palavra engenheiro, é um criador. Sim, então, ele no mínimo, ele cria soluções. Sem no dúvida. mínimo, ele cria soluções. No meu caso,
eu criava soluções que se transformavam em produto. Eu comecei na área ferroviária. Depois eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu sei que você tem umas coisas interessantes na ferroviária. E aquilo lá era um campo assim muito rico, porque era um ambiente completamente sucateado. Então, qualquer coisa era inovador. Então, qualquer ideia era bem-vinda, porque ia resolver um problema grande na área de operação, na área de logística dentro da empresa ferroviária. E, infelizmente, né, a gente teve um boom ferroviário aí, e parece que durou aí alguns anos. Hoje está tudo sucateado novamente, né? Você vê, nós somos de Sorocaba, né, para quem não sabe, Sorocaba é o berço da estrada de ferro sorocabana, e hoje está só mato praticamente, né? Dá até dó, porque a sede da ferrovia largada, né? E você quer saber uma notícia que eu recebi hoje do pessoal da BSP? Espero que seja boa. A BSP, né, quem não sabe, Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas no Estado de São Paulo, porque ela tem no Brasil inteiro, né? Então nós temos também no Estado de São Paulo. Mandaram para mim, o pessoal que trabalha com a estrada ferroviária, mandaram para mim uma notícia de um jornal que foi terceirizado uma parte de um trajeto de uma ferrovia no Brasil, não em São Paulo, mas foi feita uma terceirização, né? E nessa terceirização a pessoa teria que recuperar o uso da ferrovia naquela área. Tá. Quando teve uma fiscalização da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, viram que essa empresa estava desmontando os trilhos e vendendo o aço. Levaram uma multa de mais de 20 milhões, se eu não me engano. Mas assim, olha o nível que chegou o sucateamento da ferrovia no Brasil. Olha o nível que chegou. Walter, isso é uma notícia que eu recebi hoje. Walter, olha, na época, eu não vou falar o nome da empresa. Eu também prefiro, tanto que eu nem citei que lugar foi. Incorro no risco aí de... Né? Mas eu vi muito maçarico cortando locomotiva. Então. Sabe, a locomotiva sendo vendida por quilo. E isso... Locomotiva, né? É o vagão, a locomotiva. Locomotiva sendo vendida a quilo. E totalmente tudo sucateado. Então, eu creio que muito ramal inoperante. Por exemplo, você vai no litoral, eu estive em Mongaguá, né? Mongaguá era um dos ramais da Sorocabana, né? Ia até Santos, depois de Santos ia até Samaritá, se eu não me engano, e depois esticava até Mongaguá e talvez até Peruíbe, não me lembro. Mas eu fui lá, né? Quando eu era criança ia muito em Mongaguá, como tudo sorocabano, né? E eu falei o seguinte, vou visitar a estação ferroviária. Não tinha mais trilho. Pois é. Falei, cadê o trilho? Cadê o trilho? Não tem mais trilho. Eu falei, nossa, realmente acabou. Então, quando acaba a trilha, porque não tem mais nada o que fazer, né? Vamos deixar o ferroviário para daqui a pouco? Vamos lá. Vamos terminar essa questão. Vamos lá. Voltando à pergunta que eu fiz para você. Então, como foi a recepção no meio acadêmico de um produto que é uma coisa tão... que na época, principalmente, era tão raro de alguém vir com uma dissertação, principalmente, com a criação de um produto? Principalmente na Unicamp, né? Que tem muita pesquisa, você é de lá, então você sabe que é uma pesquisa ferrada lá na Unicamp, né? Foi assim, não posso dizer que foi tranquilo, tá, Walter? Porque realmente se buscava ali algo mais científico, né? E não que eu não tivesse condições de... Mas não havia necessidade, entendeu? Não havia... o meu desejo, enquanto empresário, era criar algo para me colocar no mercado, usando, é claro, tecnologia. E eu fiz o que era necessário, suficiente para tornar o equipamento viável do ponto de vista comercial e também que funcionasse da maneira como era de se esperar. Então, beleza, né? Mas não foi fácil o pessoal engolir o equipamentinho, viu? Muitas vezes as críticas vieram, né, na apresentação, não com essa conotação de faltou uma abordagem mais científica, mas sim falando até a respeito do equipamento. Por que não foi feito assim? Por que não foi feito assado, sabe? Mas sempre pode ser feito de outro jeito. É claro, né? Mas a gente percebia que parece que... É para ter o que falar, né? Para ter o que falar. Então, aquela abordagem mercadológica do conhecimento parece que incomodava um pouquinho. Mas tudo bem, passou e foi de boa, né? Teve uma repercussão muito grande mesmo. Seu orientador gostou? Creio que sim, né? Ele abraçou a ideia, né?
A banca aprovou. Aprovou. Então pronto, é ótimo. O que acontece no final da história, o que vale é isso daí, né? O que vale é bola na rede, né? Sim. Mas é claro, né? A gente como pesquisador, como engenheiro, né? A gente também procura um pouco de reconhecimento no trabalho, né? E é bom que isso ocorra em todas as áreas. E né? Você colocou no mercado esse produto? Coloquei no mercado. E o mercado assimilou bem. Sim. Então, 2 bolas na rede. Foi um produto. É que, na verdade, né, o mercado ele é bastante estranho, porque não se busca a melhor solução para o cliente, o que eu percebi. Né? Eu nunca fui um fabricante de equipamento de aquecimento solar. Eu fabricava esse acessório, esse controle, né? E nasceu da necessidade que eu tive na minha casa, que eu vi estava gastando muita energia o boiler. Falei, pô, mas eu comprei o sistema, paguei caro e gasta mais do que um chuveiro elétrico. Daí comecei a investigar o que era o problema. Daí nasceu essa ideia, né? Mas enfim, né? Eu percebi que o mercado era muito mais preocupado com a lucratividade da prestação do serviço do que propriamente com a satisfação do cliente. Então, eu vi alguns absurdos, muito, sabe, equipamentos, armários elétricos, cheio de disjuntores, cheio de contadores, todos inúteis, mas para dar volume. Não, porque aí cobre aço custa caro. Exatamente. Né? Então, o cliente que não entendia nada se impressionava pelo tamanho, né, pela complexidade do... Mas tudo aquilo podia ser substituído pelo meu equipamentinho aí, que media na ordem de 10 por 10 centímetros. Né? Mas, obviamente, então não houve interesse de quem fabricava. Não. Quer dizer, não é que não houve, mas não foi interesse esperado de quem fabricava o sistema todo. Sabe, Walter, aí é preciso que a gente diga o seguinte, né? É difícil para uma empresa pequena a gente ser muito forte em todas as áreas, né? Você pega, por exemplo, uma grande empresa aí, ela tem um departamento de marketing, ela tem um departamento comercial, tem um departamento de desenvolvimento, tem tudo. Mas uma empresa pequena que nem a nossa, né? Não dá para a gente colocar um vendedor, né? Você sabe que vendedor é a mola mestra em qualquer empresa, né? Uma excelente ideia sem vender é sucata. É sucata. Mas o problema é que você colocar um vendedor, o custo, né, do vendedor, não somente dele, né, mas de toda a estrutura de venda, absorve boa parte do lucro da empresa. Essa que é a realidade. Então você tem que ter uma demanda grande. E você é um equipamento inovador, para você ter uma demanda grande, demora tempo. Sim. Então, no começo, é difícil você impactar o mercado com o produto, porque você ainda não tem demanda, mas você tem que ter investimento, porque você precisa de uma equipe boa para vender. E o vendedor, a gente sabe que o vendedor é um cara que tem que ser muito bem recompensado, porque dele depende a saúde financeira da empresa. É um profissional que precisa de muita motivação. Muita motivação. Então, você tem que pagar o que ele quer. E o que eles querem é pesado, muitas vezes, para uma empresa. Se for um cara que vende bem, né? Então, você se torna o desenvolvedor, o engenheiro, o limpador, o faxineiro e o vendedor. E aí, obviamente, não tem aquela performance que você quer, né? Essa é a realidade da pequena empresa. Você sabe que você está falando da questão do vendedor, só para fazer um parênteses aqui também. Uma época, isso no começo, quando eu já tinha terminado engenharia química e estava estudando engenharia elétrica. Eu trabalhei numa empresa como engenheiro de vendas. E o que eu achei interessante nessa experiência, né? Quando tinha, por exemplo, feira de alguma coisa tecnológica que a gente expor os produtos, o pessoal da área técnica, os desenvolvedores e tal, eles eram liberados para visitarem um dia a feira, afinal de contas, né? Alguns ficavam lá para tirar dúvida de fornecedor e tal. Mas quem ficava no ar-condicionado, quem ficava com uísque de qualidade, ia para os almoços jantares, era o pessoal da venda técnica, eram os engenheiros de vendas. Interessante que eu achei nessa época foi que o meu salário como engenheiro de vendas era mais alto do que o pessoal da pesquisa e desenvolvimento. E eu ainda tinha comissão. Então, assim, o que você fala é verdade. Você precisa
ter uma equipe de vendas. A equipe de vendas custa caro. Sim. E a composição do produto, do preço do produto, tem que levar isso em consideração. Claro, na época que eu trabalhava com telefonia, o nosso vendedor, os nossos vendedores que vendiam telefonia rural, eles tiravam mais do que eu de prolabore da empresa. Sim, é isso mesmo. E olha, até a empresa crescer. E eu achava bom. Não é ruim isso. É porque tem que vender, né? Claro, tem que vender. Eles têm que vender. E era uma venda que, tipo assim, eu não precisava ter um estoque gigante, era tipo assim, on demand, né? Então, vinha o pedido, eu corria a comprar, instalava, então eu podia suprir, né, a demanda que os vendedores traziam para a empresa. Tá. Mas no sentido de produzir um produto para que você possa ter um custo razoável nele, não dá para se produzir 10 peças, 20 peças e achar que com isso você vai Não dá. ganhar o mercado. Olha, eu lembro uma época eu estava desenvolvendo um sisteminha de controle, parecido com aquele que nós trabalhamos numa época, e eu encomendei umas placas. Então eu contratei um projetista de hardware, ele desenvolveu a placa para gente e mandei fazer as placas. O lote mínimo era 100 placas. 100 peças. O mínimo, né? E foi um produto que ele era excelente, mas ele fez menos sucesso que a versão mais simples dele. Pois é. Eu usei 15 placas da 100. Pois é. E o outro, que era muito mais simples, eu vendi muito mais. Pois é. Então, mas aí que tá, olha a coisa interessante. Então, assim, você trabalhar com desenvolvimento realmente é uma coisa cara. É caro. Né? Então, se alguém fala para você, eu quero que você desenvolva uma coisa para mim, quantas peças você precisa? Preciso de uma, duas. Fala, então, o custo fica muito alto. Porque quando o desenvolvimento se dilui na quantidade. Olha, Walter, eu só abrindo um terceiro parênteses aí, eu tive a felicidade, né, de que, na época, eu tinha a minha empresa, né, chamava-se Quentec, o pessoal que está assistindo, alguns já deve ter ouvido falar, passaram por lá, inclusive, muitos ex-alunos, e eram alunos muito bons. Então, melhor do que ninguém, eu fazia uma seleção de quem eu queria levar para a empresa. Então, era a nata dos meus alunos, seja da FATEC ou seja da Unesp, de controle e automação da Unesp. Então, nessa época, a gente conseguia ainda, através da competência, da capacidade desses alunos, criar coisas muito boas, porque eles eram muito bons. Tanto é que hoje estão todos em cargo de diretoria, alguma coisa aí, em alguma empresa grande, né? Pessoal muito, muito dedicado, muito bom. Isso atenuou um pouco a questão do desenvolvimento, mas não do lado comercial. Agora, eu fico pensando uma empresa que não tem essa facilidade que eu tinha, né, de arregimentar mão de obra especializada, né, porque eram meus alunos mesmo. Então, para eles, é difícil, né? A empresa era um degrau. Sim. Porque eles estavam saindo da escola, não tinham nenhuma qualificação ainda no mercado. Então, eles começavam como estagiários na empresa e depois passavam para técnicos, depois engenheiros e chegava uma hora, evidentemente, que eu não conseguia segurá-los mais. Esse é o problema. A hora que ele ficou no ponto, ele vai embora. Ah, vai embora. Mas isso é normal. Não, lógico. Isso mas não tem como. Mas é um problema. Isso é um problema sério. Não ter recurso financeiro para segurar é um problema. Né? Mas eu vou falar uma coisa interessante para você, que eu percebi aí nesses longos anos aí de desenvolvimento. Muitas vezes não é o valor do salário que segura o profissional. Não é. Concordo. Sabe, Concordo. Muitas vezes você vê que o teu colaborador, ele é extremamente capacitado e você deseja mantê-lo. Não adianta você oferecer, dobrar o salário. É que às vezes o desafio que apareceu para ele quer aceitar aquele desafio novo, né? Exatamente. Muitas vezes ele quer ir para o exterior, ou ele quer vivenciar uma empresa grande, porque um local que tem um laboratório maior para desenvolver. Porque a empresa pequena, ela é sempre limitada, né? A gente, por mais que a gente se dedique, nunca é um laboratório. Mas às vezes ali na empresa pequena é que ele vai precisar saber engenharia mesmo. Ah, isso é verdade. Porque ele desenvolve tudo. Mas, é diferente de uma grande que ele pega tudo começado, tem muito recurso. Então, ali ele precisa sair do zero. Vai desenvolver o produto do zero. Eu creio que, modéstia à parte, eu colaborei muito com o desenvolvimento dessa moçada.
porque eles entraram ali muito crus, né? Tipo assim, segundo semestre da faculdade, entendeu? Tava aí ficava lá até tipo oitavo semestre, não, décimo às praticamente vezes. acompanhava até a formatura deles, né? Daí o cara com o canudo na mão, obviamente, e eu... Canudo na mão e 4 anos de experiência. Eu Né? nunca coloquei nenhuma objeção. Não, mas nem pode, né? Eu Nem sempre pode, incentivei. Não Falar deve. assim, Né? meu, se existe a possibilidade, abrace, porque não deixe passar as oportunidades, porque a gente nunca sabe, né? Se elas vão se repetir. Então, eu fui um grande incentivador. Meu, pintou coisa boa? Vai, meu. Eu não vou segurar ninguém, não. Sim. Sabe? Daí sai um, entra outro, e assim a gente vai tocando o barco. Você sabe que essa questão de ter os vários departamentos, teve uma empresa, um pessoal que desenvolvia sistemas de controle com inteligência artificial. Eles trabalhavam com fuzzy, lógica fuzzy, e para quem não conhece o termo, né, que são, a gente chama de sistemas nebulosos, né? Sim. Então, diferentemente de você ter um valor, por exemplo, binário 0 e 1, você trabalha com valores intermediários, né? Que é para simular a inteligência. Sim. É um sistema de inteligência artificial. E trabalhava com rede neural artificial, que são simulações matemáticas do funcionamento de neurônios, uma rede de neurônios. E eles tinham um sistema muito bom que eles faziam com isso. Eram 4 meninos, 4 do doutorado, que desenvolveram um produto junto. Que legal. Então tinha um que desenvolvia toda a parte matemática. Então, você chegava com o problema para ele, sentava, ele fazia todo o modelamento matemático. Aí, o que ele fazia? Ele passava para um outro que fazia a programação, tudo em linguagem C. Ele era o programador. O outro é o que fazia a aplicação, é o cara que era na empresa, colocava e fazia funcionar. E o quarto, que era o mais conversador, era o cara de vendas, era o comercial. Perfeito. E esses meninos estavam indo bem, sabe? Aí chegou uma empresa grande, quis investir neles, a empresa deles cresceu, e depois eu perdi o contato com eles, né? Eu tive contato com eles durante alguns anos, e depois eu perdi esse contato, eu não sei se a empresa ainda existe. Eu sei que esse da área comercial acabou sendo da sociedade e indo para uma outra empresa maior trabalhar na área comercial. Pois né? Mas eu achava muito interessante. E outra coisa que eu achava interessante é o seguinte, eles tiveram essa ideia dessa empresa e faltava recursos, por exemplo, para marketing. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram com outras pequenas empresas de pessoal doutorado. Sim. Eles alugaram, inclusive, salas no mesmo lugar, prédio, e eles montaram uma cooperativa para pagar. Eles investiam, eles punham dinheiro nessa cooperativa, e essa cooperativa contratava o pessoal para fazer marketing para eles, outras coisas. É uma solução. Algumas foram para frente. Sim. Né? Mas o que eu achei interessante é que todos ali eram de nível de doutorado. É legal. Todas essas empresas que trabalhavam junto. E é bonito isso. Isso no Brasil, o que é a realidade nossa em termos de cultura, educação no Brasil, você vê um polo de pessoas assim, é muito interessante. Por quê? Porque eles estavam com um nível alto, desenvolvendo coisas práticas para colocar no mercado. Nem sempre acontece isso, né? É raríssimo isso. Eu vejo muito doutorando ou muito mestrando aí, que está lá unicamente para poder prestar um concurso de uma instituição pública de ensino, na qual haja exigência de mestrado ou doutorado, ou então poder assinar um projeto de pesquisa junto a uma instituição, aí um CNPq da vida, onde seja exigido o doutorado. Mas, assim, poucos é que têm essa vocação de empreender. Interessante isso aí, né? Sim. Eles têm um potencial gigante na mão do conhecimento. Pois é. Mas diferenciado. Talvez estranho, né? Porque... E a gente que conhece essa área acadêmica, a gente sabe que o nível de especialização num assunto de quem chega no doutorado é imenso. Muito. Porque o doutorado ele sabe muito sobre um assunto específico. Sim, sem dúvida. Tem que saber, né? Então, você junta, por exemplo, esses 4 meninos que eles eram muito bons em coisas potencial, diferentes que se juntaram. Quer dizer, um excelente no modelo. Porque fazer o modelamento matemático de um sistema, para quem não é da área, é uma coisa muito complicada. Difícil. Existem sistemas que são muito complicados de se modelar. E ele fazia isso com maestria. E era um menino novo, não tinha nem 30 anos. Se tivesse uns 28 anos, era muito. Então, Walter, só falando um pouquinho de novo no projetinho lá da... Fechando outro parênteses, né? Teve uma repercussão muito grande o projeto, porque, tipo assim, parece que eu botei o dedo na ferida, né? Falei assim, o sistema de aquecimento solar, se você não tomar cuidado, ele gasta mais do que um chuveiro.
E eu vi sistemas que gastavam realmente E mais você do que um mostrou chuveiro. esse estudo no seu trabalho. Sim, claro. Eu Então, isso que levantei, é fiz pior, o está levantamento. comprovado, né? Está Sim. comprovado. Tanto é que houve uma repercussão muito grande, né, dentro da própria Unicamp, da imprensa de Campinas, né, e vieram saber o que estava acontecendo, né, porque alguém falou que não é aquilo lá, né, e na verdade não é aquilo mesmo, né, comprovadamente, cientificamente, que se a gente não Comprovado tomar e validado pela banca, né? se a gente não tomar cuidado, você gasta mais energia num sistema de aquecimento solar do que num chuveiro elétrico. Isso eu ainda mantenho essa afirmação, né? Que de fato, dependendo do sistema, ele gasta mais mesmo. O boiler é quem você falou, né? Um chuveiro ligado. Se deixa um chuveiro ligado e durante 2 horas, o reloginho da energia vai na velocidade da luz, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E também a repercussão lá no exterior, né? Eu apresentei o trabalho no congresso do WCIAS, que é uma organização mundial a nível de meio ambiente, e também houve uma boa repercussão, né? Houve muito interesse, o que está falando, né? Talvez pela curiosidade de saber o que é um sistema de aquecimento solar, né? Porque para nós aqui é trivial, né? Mas para eles lá na Europa, né, não é tão assim trivial, né? Mesmo porque eles não têm tanto sol como nós aqui, né? Então talvez não seja nem viável economicamente fazer um sistema desse tipo. Mas mesmo assim, no Congresso eu senti uma boa repercussão, um grande interesse do público em geral, né? E aqui em Campinas também houve assim uma boa expectativa, né? Entrevista e televisão e rádio, né? Que ainda tem os recortes lá em casa, lá que eu guardo lá para mostrar para os meus filhinhos, né? Falar, um dia o papai também foi famoso aqui, né? Teve os 15 minutos de fama aqui também, né? Em função daquilo. Mas esse não foi o grande trunfo, né? Dentro dessa minha trajetória lá no mestrado, mas sim aquilo que de fato eu aprendi em termos de eletrônica, né? Eu tive excelentes professores, né? Muita gente boa. Então, eu tive a felicidade de poder fazer o seguinte: eu assimilava a disciplina no curso de mestrado e eu ministrava aquele mesmo conteúdo na graduação da Unesp. Então, eu consegui, naquela época, elevar muito o nível da Unesp, porque eram coisas assim bastante interessantes, né, a nível de eletrônica, né, a nível de eletrônica analógica principalmente, né. Mas eu vi outras áreas lá dentro da Unicamp, vi a criação de semicondutores, né, muito interessante também essa área de semicondutores, que na Unicamp tem uma pequena fábrica lá. Interessante a gente ver a criação, né, de chips, né. Tem laboratório para fazer chip? Tem laboratório, enriquecimento de silício. Que essa é a parte mais complicada, né? Você fazer a dopagem. Muito complicada, mas profundamente interessante, né? Deve ser mesmo. Então acompanhei e daí eu pulei para a área de equipamento médico hospitalar no DEB, Departamento de Engenharia Biomédica. E daí também é uma outra área extremamente apaixonante, né? Aprendi a gostar, né, de colocar o conhecimento tecnológico a serviço da saúde, né? Que é duplamente gostoso, né? Você fazer algo que vá trazer algum conforto, bem-estar para alguém que está necessitando daquilo lá. E gostaria de ter continuado mais nessa área, né? Mas fiz o que deu para fazer. Então, acho que foi essa minha trajetória lá no meu mestrado. Legal. E voltando para um assunto de um dos parênteses, como é que foi a sua experiência na parte de ferrovias? Isso foi muito legal. Foi muito 10. Aconteceu um caso interessante. Eu tenho um amigo, um falecido amigo, o nome dele é Maurício, e um grande amigo, aliás, né? Admirava muito ele. Um cara extremamente íntegro, muito honesto. E houve uma época, na FEPASA, que houve uma corrupção geral, uma bandalheira danada lá dentro, né? E esse meu amigo se opôs a essa corrupção que havia lá dentro. Não é um cabide de emprego, era algo, né,
deplorável, né, sobre todos os aspectos, né? E ele se levantou contra e falou, não, eu não vou participar disso daí. Extremamente profissional e íntegro. Engenheiro também. Engenheiro. Eletricista. Eletricista. E o que aconteceu? Imagine. Acabou saindo da empresa, lógico. Não, encostaram ele. Encostaram. Encostaram ele. Eu fui visitá-lo uma vez. Ele tinha uma salinha, na salinha tinha uma mesa toda descascada e um sofá tudo rasgado. Ali era o ambiente de trabalho dele. Como ele era concursado, alguma coisa assim, não podiam mandar ele embora. Então havia lá um puseram na geladeira. Puseram na geladeira. Ele e o chefe dele. Os dois foram assim exilados dentro da empresa. Colocaram eles num casebrinho lá qualquer. Vocês ficam aí, vocês querem falar mal de nós? Então, fique aí, né? E ficou assim. Só que um dia, olha o destino como é. A FEPASA foi privatizada. E daí descobriu-se toda aquela lambança, né, que foi feita lá dentro, né? Porque houve uma auditoria, houve todo um estudo, né, econômico da viabilidade da empresa e tal. E descobriu-se, então, que havia lá uma bandalheira danada. E daí, quem comprou a empresa falou, bom, tudo bem, quem a gente vai colocar na chefia agora desse lugar? Adivinha quem colocaram? Como presidente, o chefe desse meu amigo, e como diretor, ele. E a empresa estava completamente sucateada. Para você ter uma ideia, Walter, as locomotivas não tinham velocímetro. Nossa. Então, era tipo assim, havia um acidente. A que velocidade estava a locomotiva? A culpa de quem? Né? Será que ultrapassou a velocidade? Ainda que a velocidade média dos trens era de 18 km por hora. Mesmo assim, se andasse a 25 por hora, já era, né, corria o risco de capotar o trem, de descarrilhar, né, porque a bitola é estreita, né, a bitola nossa é estreita, bitola métrica, né. Bom, adentrando esse ambiente de desolação, né, esse meu amigo falou, bom, vou ter que colocar alguém aqui para me ajudar a reformular um pouco do que nós temos aqui, né? Pelo menos começar no básico, né? Velocímetro, equipamento de segurança para colocar nas locomotivas. E ele se lembrou desse aqui que vos fala, né? E daí eu comecei a trabalhar junto com ele no desenvolvimento de equipamento ferroviário. Agora vou fazer uma pergunta para você. Esse material que está todo sucateado, era tudo importado? Os trens eram importados? Todos eles, né? E o que precisava de peça de reposição não existia mais no mercado? Não existia. Ou era muito caro? Não, era assim, ó, por exemplo, o velocímetro, o original. Veja, a locomotiva, na época, era uma locomotiva U20 da GE, General Electric. O velocímetro era um velocímetro da Hasler, suíço. Custava olho da cara. Então, na verdade, chamam você para fazer nacionalização das coisas. Nacionalização, Então, eu criei um velocímetro ferroviário. Você fez uma espécie de retrofit nacionalizando? Não foi eu retrofit? comecei do zero. Do zero? Do zero. Tá. Então, éramos basicamente eu criando software e hardware e um amigo nosso, um projetista mecânico, criando a parte mecânica. Porque eu tinha que pegar a velocidade do trem, né? Então eu tinha que fazer um acoplamento na roda do trem. Então, nós parávamos o trem, olha só que aventura. Nós parávamos o trem aqui em Sorocaba, ligávamos lá no CCO de Campinas, que era a sede da empresa, e pedíamos para que o trem parasse aqui em Sorocaba, porque ele passava direto. Daí nós íamos à noite, às vezes, com uma lanterninha, medir o diâmetro da roda do trem, porque nem essa informação não existia mais. Você veja que sucatearam tudo, não tinha nenhuma informação técnica, né? Não existia engenharia mais na empresa. Não tinha mais nada. E a gente, então, lá com uma fita métrica, lá media, né, para poder calcular, né, como que eu vou determinar a velocidade do trem se eu não sei qual que é o diâmetro da roda, né? E aí nasceu o velocímetro, né, que a gente começou. E eu testava o velocímetro aqui em São Roque, ali na Rota do Vinho,
ou Estrada do Vinho, Canguera. E ali eu parava um trem que fazia ali o transporte de soja, vindo de Mato Grosso, indo para o litoral, para o Porto de Santos. Eu parava o trem ali em Canguera, né, obviamente com a concordância do CCO, né, o Centro de Comando e Operações, e ali eu entrava no trem, instalava o equipamento, assim, de maneira meio que correndo ali, porque o trem também não podia ficar parado muito tempo. Era uns 15, 20 minutos ali para me instalar o equipamento de uma maneira ali com fita crepe, alguma coisa do jeito, e testar o velocímetro. E assim nasceu o velocímetro. Tudo na base ali do sacrifício mesmo, né? Engenharia de base mesmo. Engenharia de base. Mas não tinha outra forma, né? O importante é funcionar. É essa a realidade, né? E daí nasceu o velocímetro ferroviário, né? Agora, se veja as dificuldades, né? O importado custava, na época, cerca de R$40 mil, alguma coisa do tipo. É muito caro. E eu pedi para que essa empresa ferroviária me auxiliasse na criação do velocímetro, que eles iam economizar uma grana preta, né? Aí não veio nem um centavo, Walter. Então, é um pensamento que a gente imagina que, pô, por que não, né? Por que não ajudar o cara que está resolvendo o problema seu? Que, no fim, vai fazer você economizar horrores, porque já estava na iminência de se parar os trens, porque o sindicato não queria que o trem andasse sem velocímetro, e com razão. Lógico. Por uma questão de segurança. Mas, mesmo assim, eles se negaram a auxiliar qualquer tipo de ajuda financeira. E eu tive que bancar tudo, né? Essa é a realidade da empresa pequena que aí se aventura a desenvolver coisas. Não sou só eu, né? A maioria, a grande maioria, vive essa triste realidade, né? Não tem auxílio. Mas nasceu o velocímetro, daí veio uma segunda demanda. Só explicando ao pessoal aí que não entende da área ferroviária, o trem não é que nem o carro, né? O trem ele não tem um acelerador. O trem, existe um manípulo que você coloca numa determinada posição e ele vai andando embora. Você coloca na segunda, ele corre um pouco mais, na terceira, e assim você vai controlando a velocidade do trem a partir do ponto que você coloca esse manipulador. Agora, se imagine se alguém não tira o manipulador de volta no zero, o trem não para. Agora, imagine se o maquinista tem um piripaque, um desmaio, quem vai parar o trem? O trem não para. Não é que nem carro. O cara morreu, tirou o pé do pedal, o carro parou. O trem não, ele continua. E o trem carregado... Se ele morresse com o pé no pedal, né? Exatamente, morresse com o pé no pedal. Então, me pediram para mim desenvolver um equipamento denominado homem-morto. Então, homem-morto é um equipamento muito elementar, né? Na verdade, é um temporizador só, na qual o maquinista, tempos em tempos, ele tem que atuar em cima de um botão, uma botoeira qualquer, um pedal. Para continuar ligado. Para continuar ligado. Caso ele deixe de apertar o botão, ou, eventualmente, caia em cima do botão e o botão fique apertado, o trem, depois de um certo tempo, dispara um alarme e, em seguida, o trem para. Então, ele atua em cima do freio do trem. Então, para o trem, daí vamos ver o que acontece. Então, também desenvolvi esse equipamento e vendi muito equipamento disso daí, né? Foi uma época muito gostosa, muito boa para a empresa, né? Aproveitando essa demanda. Até que um dia essa empresa foi vendida para uma terceira e daí eles encerraram, né? Já tinham a ideia de passar maçarico em tudo, creio. E aí acabou. Que pena, né? Acabou a ferrovia. Essa é a triste história da ferrovia. Teve um auge aí de talvez uns 5, 6 anos aí, depois... E aquele trabalho que você estava me contando, uma conversa que a gente teve antes aqui de começar, que aquele sistema que você fez com o projeto CNPq, que foi para a ferrovia também? Ah, tá. Na verdade, esse projeto foi submetido ao FINEP, né? E, inclusive, quem trabalhou junto comigo foi o professor José Luiz, que foi um dos entrevistados aqui. Não sei se foi ou será um dos entrevistados, né? Depende da cronologia da nossa apresentação aqui. Mas é o seguinte, também na área ferroviária, né?
O trem, ele tem que... ele puxa uma carga muito grande, né? Você imagina um trem aí com 40 vagões de soja, subindo aqui a ladeira aqui de Canguera, aqui em São Roque. Meu, é um sacrifício danado. E o que acontece? Aí a física, você pode explicar até melhor do que eu. Quando você vai partir o trem, né? Uma baita de uma inércia, né? Uma inércia gigante, né? Então há um deslizamento da roda em cima do trilho. O atrito não aguenta. O atrito não aguenta. Então, embora o trem pese toneladas, né? Mas quem faz o tracionamento é a locomotiva. Sim. Então ela não tem tanto peso assim, tem toneladas, mas não é também. Tanto que tem trem que tem locomotiva intermediária. São 3 locomotivas, uma intermediária e uma lá na cauda. Na cauda, empurrando. Então, exatamente. Não, quem vai aqui na Estrada do Vinho, em São Roque, vai ver isso daí. Esses carregamentos de soja que vêm de Mato Grosso, eles são gigantescos, são graneleiros, né? São vagões graneleiros, até a boca de soja. Aquilo pesa muito. Então, são 3 locomotivas tracionando e quantos vagões? A composição. São 40 vagões. Nossa. É gigante. Você conta, acaba o trem. Então, é natural que você pense que há um deslizamento da roda em cima do trilho. E o sistema era justamente para evitar esse escorregamento. Então, era um tipo de um ABS, né? Só que não para frear o trem, mas sim ao contrário. No momento da partida, ele vai subindo. Né? Uma rampa de aceleração para aproveitar o atrito inercial, né? Porque o atrito dinâmico, daí o trem não sai do lugar. A gente submeteu ao FINEP, fizemos todos os procedimentos burocráticos. Isso é uma coisa que o pessoal precisa entender. O atrito dinâmico ou cinético, quando já está em movimento, é menor do que o atrito quando ele está parado, da partida. Sim, é claro. Depois que a roda começou a girar, o atrito diminui. Então, se ele começar a patinar, já era. Você perdeu a partida. Você tem que começar a partida de novo. É o contrário do ABS, né? O ABS, quando você freia o carro, você não quer que a roda pare. Isso. Você quer que a roda continue rodando e vai parando em movimento, para não escorregar. Exatamente. Né? Para não derrapar, esse tipo de coisa. Mas no caso do trem é o contrário, né? Então, esse foi o trabalho que a gente submeteu ao FINEP. E, olha, para surpresa nossa, nós nunca mais conseguimos encontrar esse trabalho, onde foi parar. Embora nós tivéssemos mandado no prazo correto, nas vias, né, corretas, né, com protocolo e tudo. Até hoje a gente fica perguntando, onde foi parar aquele trabalho? E era, assim, muito fundamentado, sabe? Tinha um conceito bem estruturado a nível do que a gente queria fazer, entendeu? E não preciso falar a respeito da competência do professor José Luiz, né? Não, esse é referência. Em termos de eletrônica, então, a gente... É difícil um cara do nível dele, né? Muito difícil. Então, tinha tudo para acontecer. Talvez num outro podcast, eu não gosto de ficar falando muito, mas já estou aqui há horas falando de mim, né? Assim, na verdade, eu nem sei quanto tempo a gente está aqui falando já. De uma maneira que eu nem acho muito legal ele ficar falando de mim, mas já que o Walter tocou, né, ele me provocou, né, agora estou dando a contrapartida aqui. Mas esse é uma questão que a gente precisa colocar também, de uma maneira bastante clara, a questão da possibilidade de se obter um financiamento, uma ajuda financeira, uma bolsa por parte das instituições que fazem isso. É muito difícil, é muito complicado. Esse caso do FINEP é sintomático, então, simplesmente o nosso projeto sumiu. Não se sabe onde foi parar esse projeto, né? E estranho, né? Porque e que você saiba, não foi implementado. Não foi, né? Mas enfim, isso talvez um outro podcast a gente possa trazer alguém até com mais relevância ou mais experiência que eu para falar a respeito de subsídio à pesquisa e ao desenvolvimento. Acho que seria um tema muito legal. Seria interessante procurar alguém, porque isso é uma coisa que eu vou repetir várias vezes, e não só hoje, outras vezes eu vou falar, e
e eu sei que você pensa que nem eu nesse aspecto, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, é necessário ter dinheiro público. Sim. Por quê? Porque as empresas, com a própria natureza do que é uma empresa, né? A empresa busca o lucro. Sim. Então, a empresa pode investir em pesquisa e desenvolvimento? Pode, mas ela precisa de resultado rápido. Claro. E quem pode investir sem se preocupar com o lucro é o Estado. Então, é importante ter dinheiro público para pesquisa e desenvolvimento. Sem dúvida. Eu acho que é interessante, vou conversar, eu vou ver com o pessoal que a gente conhece, quem poderia trazer essas informações para nós. Olha, e passar isso para o pessoal que nos assiste, então, porque é muito importante saber isso. E é importante a gente dar essa informação para as pessoas entenderem o porquê da necessidade do investimento do setor público na pesquisa e desenvolvimento. Sem dúvida. Porque o que acontece? Eu vejo o caso, por exemplo, de universidades, né? Então a pessoa fala, mas a universidade vai privatizar tudo. Não. Por quê? Porque as universidades públicas do Brasil, elas não são só instituições de ensino, elas são instituições de pesquisa. Sim. Mas os Estados Unidos não tem. Tá, mas lá existe dinheiro público injetado na universidade privada para fazer pesquisa. Quem está acompanhando o problema que teve agora, por exemplo, no governo americano com Harvard, né? Que é um dos maiores centros de pesquisa dos Estados Unidos. O problema que teve era exatamente essa questão de quanto ia colocar na pesquisa, quanto não ia, o que eles iam cobrar, eles iam mudar a regra para colocar o dinheiro. Então, lá, o dinheiro público é colocado na universidade privada que tem centro de pesquisa para fazer pesquisa. Sim, Aqui no Brasil, quem toca as pesquisas são, em regra, não que não tenha em algumas universidades privadas. Né? Engenharia, por exemplo, tem alguma coisa no Mackenzie, tem coisa na FEI, tem coisa na Mauá. Né? Mas o grosso é o que no estado de São Paulo? USP, Unicamp, Unesp e UFSCar. São as 4 que trabalham com pesquisa no estado de São Paulo. Exatamente. Né? Então, é importante a gente passar esse tipo de informação. Isso é um tema importantíssimo para quem quer seguir nessa área de pesquisa e desenvolvimento. E eu vou só dar um dado aí que eu acho interessante a gente falar, por experiência própria. Eu já pleiteei diversas vezes algumas verbas do BNDES. É interessante o BNDES, que é o seguinte, eles emprestam milhões se você já tiver milhões. Agora, se você não tem nada, e mesmo que sua ideia seja brilhante e inovadora, não sai dinheiro de lá. Então, eu, pelo menos, nunca soube de uma empresa que tivesse conseguido pegar 100 mil reais. 100 mil, assim, dependendo do que for desenvolver, não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Tá. Eu consegui uma verba. É bastante você sair gastando, mas para pesquisa... Eu consegui uma verba do CNPq, né? Há muito tempo atrás, né? Também submeti um projeto ao CNPq. E, por estranho que pareça, foi aprovado. Foi, né, assim, recebi uma bolsa. E sabe de quanto a bolsa? R$2.000. Nossa. R$2.000 não deu para mim comprar um osciloscópio para mim continuar o desenvolvimento. Mas, tudo bem. Então, eu falei, espera aí. R$2.000. Só para dar um spoiler aqui, pessoal, tá para vir aqui conversar com a gente um amigo meu que é pesquisador da Unicamp. E ele pode até contar essa história. Uma vez eu consegui uma doação para ele, de uma empresa, de um cliente meu, de reagentes para o laboratório dele, né? E nós levamos o estudo para a Unicamp. E tem o que ele ia usar e tem o que ele não iria usar, que ele passou para os professores. Ele falou para mim, Walter, é o seguinte, o que você me deu hoje vale 20 mil. O que me deram de orçamento para esse ano foi 2 mil. Então você me deu hoje, só hoje, 10 vezes do que me liberaram para comprar reagente no ano. Pois é, essa é a realidade. Entendeu? É difícil, e né? Agora, vamos pensar uma coisa. Como que esse pessoal consegue, mesmo assim, desenvolver as coisas? Não sei. Sinceramente, não sei. Fazendo isso, tem um amigo que doou uma parte, ele foi numa empresa que tem alguém que ele conhece, onde tem um ex-aluno que está como gerente e arruma um material para ele, e aí o negócio funciona. Walter, é meio que heróico o trabalho dele, sabe? O impressionante é que tem muita gente boa. Muita gente boa. Tem muita gente inteligente. E nessas condições desenvolvendo coisas. Desenvolvendo coisas. Eu vejo, por exemplo, eu não sei qual que é a fonte de financiamento, mas eu vejo, por exemplo, o agro aqui no Brasil.
Pô, é muita tecnologia, os caras sabem muito, né? Seria legal se a gente trazer alguém da Embrapa, Então, né? Trazer alguém da Embrapa seria tipo muito assim, será bom. que ela Para é diferente? explicar Será que ela é diferente? como é que funciona. Na área de engenharia, pelo menos eletroeletrônica, é um deserto. É um deserto. Não tem nada, muito pouco, né? Eu, por exemplo, o meu pleito junto ao CPQD era na ordem de R$20 mil, quer dizer, não é nada. Nada. Você vai comprar um equipamento, compra um osciloscópio bom, compra umas então, 2, 3 fontes que você precisa, então acabou, pronto, acabou. Pedi, relacionei tudo. E o pior é o seguinte, depois desses R$2 mil, é como se eu tivesse assaltado a Casa da Moeda. Queria todas as justificativas possíveis e imagináveis por que eu comprei um osciloscópio. Peraí, eu tenho um laboratório de eletrônica, né? Acho que eu preciso de osciloscópio. Nossa, foi um parto para mim provar aquilo lá. Mas, enfim, essa é a realidade que a gente vive. Então, acho que essa é a minha breve trajetória, né, no nível de mestrado, a parte acadêmica. Eu vou falar para você, eu acho que foi muito legal essa conversa, viu? Eu espero que tenha. Eu acho que foi muito legal. Eu, pelo menos, gostei de ter participado dessa conversa, porque assim, você trouxe muita informação boa para quem é da área e principalmente para quem está entrando na área, entender como a coisa funciona. Olha, é uma área apaixonante. Você se torna um criador e para quem tem essa veia de criatividade e quer que ela saia como se você fosse um pintor, um compositor, é algo muito gratificante quando você vê algo ser criado pelas suas mãos. Obviamente, não somente as suas, mas a sua equipe. Sim. Né? Isso é que realmente extrapola até a parte comercial da história. Sim. Quando você cria algo e vê aquilo lá funcionando e sabe que aquilo lá tem o potencial de ajudar alguém, de resolver um problema, é algo extremamente gratificante. E eu me sinto muito realizado, sabe, Walter? Esses meus 40 anos aí de criador, né? Modesto criador, mas sempre criando. Eu talvez tenha sido uma das poucas empresas de pesquisa e desenvolvimento, pelo menos que eu me lembre assim. De eletrônica, a única que eu conheço é a sua. De eletrônica, que a gente criou muito, né, com auxílio de muita gente. Sou muito grato a todos que já passaram por lá, todos eles, né? Pessoas de extrema competência, de seriedade. Tanto é que hoje estão todos eles em cargo de relevância em muitas multinacionais. Tenho muito orgulho, né, de ter podido ajudá-los a dar esse passo, né, no início da carreira deles. Mas é assim, sabe? É difícil, não é fácil não, né? A gente tem que imaginar que no meio do caminho vem uma pandemia, por exemplo, e você já está meio ali, né? De repente vem uma pandemia para ajudá-lo até a se questionar, será que vale a pena? Vale a pena. Então, vale a pena você criar, vale a pena você empreender, vale a pena você arriscar, sabe? Então, tá aqui o meu testemunho, tá aqui a minha motivação para que tenha a ideia de criar alguma coisa, de empreender, segue em frente. Não é fácil, mas é por aí que a gente se realiza. Legal. Ô, João, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de ter essa conversa aqui comigo hoje. Walter. E eu peço ao pessoal que esteja assistindo que mande as perguntas para a gente. Nós tentaremos responder todas as perguntas que vierem. Tá? Coloque seus comentários, mande sugestões de temas. É importante que mande sugestões de temas para nós procurarmos as pessoas mais qualificadas possível para trazer aqui para a gente ter essa conversa. Tá? Muito obrigado, João. Olha, o Walter é tanto ou mais competente do que eu. Que é isso, para. Ele tem uma vasta experiência, mas ele é modesto. Então, numa próxima vez, eu vou tomar o papel aqui de entrevistador, ele vai ser entrevistado. Agradeço, Walter. Vamos ver o que vai sair. Falou.